Talvez o Mike também saiba, ele é uma pessoa que pode ajudar nisso. Pois é, quem mais tem chance. Deixa eu bocejar tudo que eu posso agora. Yasmin, conta pra ninguém não. Pode deixar. Aí, ó, quem estava procurando. Fala, gente, tudo bem? Joia, boa noite aí, gente. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Não te ouço não, Paulo. Ah, Ele tá mudo aí. É que ele tava perguntando se tava ouvindo ele. Oi, Entendi. gente. E boa noite. Boa noite, pessoal. A paz. Boa noite, Rafa. Yasmin tá aí, minha amiga, gente. É isso, tá joia? Fala, meu povo. Fala, Bruno, tudo bem? Agora sim, Paulo. Você tá igual eu quando não tava botando meu cabelo, tá muito grande. É isso, eu também assustei. Eu falei, São Paulo, não? O que que o Paulo tá arrumando? Tudo bem com você? tudo bem, graças a Deus. Muito bom. Tem mais pessoas para entrar, né? Boa noite, Ana. Acho que eu não te vi quando você entrou. Ixi, peraí. Boa noite. Ih, boa noite. Dá para passar uma lista de chamada, né? Antes da gente iniciar aqui. E tem que abrir a câmera também pra ver se é a pessoa de verdade. Você não É. mandou o irmão ir lá no lugar. Isso é verdade. Cara, as aulas que minha mãe dão, ela faz isso, sabe? Ela manda a galera abrir a câmera pra poder ver se a pessoa mesmo. E tem que falar, né? Porque, tipo, aparece assim quando a pessoa fala. Pode ser uma foto também, né? Imagina, a pessoa faz o mural dela assim. Daqui a pouco o Túlio vai querer que a gente use até uniforme. Você sabe que é uma boa ideia? Olha só, cadê a camisa do gol? Vocês têm duas opções. Não vai dando muita ideia aí, não, que o Túlio, o Paulo, viajando tudo, hein? A gente gosta dessas ideias. Tem até surpresas aí hoje. Vocês vão ver o nível desse povo, hein? Pois é, a gente tá inspirado. O cara fazer propaganda, sabe? Ele vai chegar e ele vai. A gente tá inspirado aqui. Podia ter aquelas camisas tipo de cursinho, sabe? Ah, eu tô com uma camisa de cursinho agora, eu vou até mostrar. A Duda já veio uniformizada. Olha só. É uma do Mafalda. A Bia que conhece, é um cursinho popular aqui de São Paulo. Top. Ó, que dá pra fazer uma dessa, hein, Paulo? Ó, é uma boa, hein? Paulo Mas realmente o Paulo tinha uns talentos artísticos que eu desconhecia. Fiquei surpreso, admirado. Vocês vão ver. Vocês vão gostar Isso aí a gente pode fazer propaganda. Da surpresa. Não, com certeza. Eu acho que, o Mike e Túlio, eu vou lançar a surpresa pro pessoal antes da gente começar então, né? Que é sempre bom começar com uma oração, né?
É até bom para deixar esse clima no ar, para o pessoal já ir pensando no que é e tudo mais. Então, eu já lanço esse vídeo aí, a gente começa e a gente faz a apresentação. Ótimo. Tem musiquinha de suspense? Como é, Bruno? Tem É musiquinha de suspense, suspense? Bruno. Deixa eu pegar o violão aqui, pera. Só se for assim. O Mark tá mais perto dele, né? O meu é só enfeite de parede. Até parece. Pessoal, tem 16 pessoas na sala. Eu vou esperar só até dar 8h05 e aí a gente inicia, tá bom? Beleza, Paulo? Ótimo. Não pode conversar fiado ainda. Pode falar aí que o Inter acabou de empatar com o Galo aí. Boa. Ah, esse ano tá triste. A minha alegria foi ontem. Depois daquele gol que o Solos fez, eu fiquei iludido de novo. Não cria muita expectativa, não, Túlio. Não, rapidinho, o Cruzeiro joga com o time em casa, ruim aí, toma um gol com 5 minutos de jogo e tudo volta ao normal. O Túlio falando de Cruzeiro me lembrou de beber água. Por causa da garrafinha, por causa do Cruzeiro, não. É pra pegar a folha. O Cruzeiro tá lembrando Tá fácil, momentos de dor e sofrimento. Tá fácil, não. Basta os sofrimentos da vida, do mundo, ainda tem que sofrer com o time. Por isso que eu não sou fanático, não. Isso é de menos. Você vai mais rápido pro céu, cara. Por isso que eu sou atleticano. O pior é que, tipo assim, atleticano sofreu a vida inteira mesmo. Eu lembro que eu sempre zoei os atleticanos, porque sempre teve motivo pra zoar. Agora, o Cruzeiro concentrou num ano só todos os anos de raiva que a gente fez no Galo. É penitência isso, é justo? Verdade. Pessoal, boa noite então para todos, né, os demais. Vocês estão bem? Vocês estão ouvindo a gente? Estão vendo a gente também? Isso, dormiu todo mundo ali. Eu vou começar a cobrar por ordem Boa alfabética. noite. Eu tô ouvindo sim. Boa noite, Ana. Olá, aí, a primeira é a Ana, hein, Ana? Boa noite, pessoal. Tô ouvindo sim. Tudo bem com vocês? Joia. Um dia eu vou chegar no nível do Odaí, assim, ó, colocar um headset, ficar... Esse cara de jogo, sabe? Cara profissional. Eu tô sentado na minha cama com foninho de ouvido aqui. O Túlio é o melhor nível. Tô raiz, mas não é profissional. Até que lá em Belo Horizonte é mais arrumado, porque tem até aquele quadro lá de Nossa Senhora, né? Mas aqui no despacho. Vai só o fundo branco mesmo. É. Deixa eu só ver uma coisa. Pessoal, é isso. Nosso limite de tolerância já foi tolerado. Pode dar início. Ô Mike, a gente inicia com uma oração então? Acho que eu vou rodar o vídeo. Ô Paulo, eu sugiro talvez a gente, antes, né, fazer uma breve apresentação. Uhum. O que você acha? Ou depois? Eu acho melhor antes, uma breve apresentação, né? E a gente faz a oração e você roda o vídeo. Tá. Porque o vídeo tem o fechamento dele é... Fantástico. Não, com certeza. Então, tá, pessoal, se apresentem aí, por favor. Vou cobrar em ordem alfabética, tá? Tô com... Adoro ordem Vocês alfabética. A vida inteira eu agradeci de chamar tudo. A não ser quando a pessoa inova e fala assim, não, hoje é de trás pra frente. Aí é ruim. Ana, então, puxa a fila aí. É com você, Ana. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Carolina.
Eu faço engenharia de produção na UFMG e eu faço parte do Gol Moradia. Ó, eu vou fazer a ordem alfabética aqui então da chamada. Ana Flávia, por favor, se apresente. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Flávia, eu faço fisioterapia na UFMG e faço parte do GOICB. Bruno. Oi, eu sou o Bruno, já fui servo do Gol ICB, formado em Engenharia Mecânica e hoje eu participo do Gol Caros. Diego. Boa noite. Eu já fui servo do Gol ICB também, foi uma tripla aqui, e atualmente eu sou servo do Gol Saúde. Tamo junto, Diego. Duda. Oi, gente. Bom dia. É eu mesmo, né? Meu nome é Eduarda, faço parte do Gol Fafiche. E é isso. Estudo psicologia. Vai que é tu, Elis. Olá, gente. Boa noite. Sou Elias, eu participo do Gol Música, nessa pandemia servi no Gol Carisma, e estou no último período do curso de música. Gabi Almeida. Oi, gente. Eu sou a Gabriela, faço pedagogia e participo do Gol Fafiche. Isadora. Eita. Oi, gente. Sou Isadora, estou no 7º período de fisioterapia na UFMG e participo do Gol Efeito. Acho que é isso. Seu Mike Murta. Gente, meu nome é Mike, sou formado em Sistemas de Informação, atualmente trabalho com consultoria em Segurança da Informação e sirvo no GPP Querigma. Marcela. Achei que todo mundo ia começar falando assim. Meu nome é não sei o quê, também já servi no Gol ICB. Pare se quiser. Não, meu nome é Marcela, já servi no Gol ICB também, né? Inclusive com o Paulo e com todos que estão aqui presentes. Atualmente eu sou coordenadora do GPP UFMG. Eu fiquei refletindo aqui, se todo mundo que já serviu no Gol ICB for reunir, dá mais da metade desse povo que tá aqui. É bem isso mesmo, viu? Porque grande parte do pessoal que tá aqui já serviu no ICB, né? Enfim. Ô, Daí. Boa noite, sou o Daí. Ainda não servi no Gol ICB. Formei em sistemas de formação. Estou servindo na equipe do pastoreio e também no GPP Maús. Pessoal, eu vou convidar o Eduardo Padilha, o nosso querido amigo argentino, né? Por isso que eu falei que esse curso atravessou fronteiras. Eduardo, se apresente rapidinho pra gente, por favor. Oi, como vai, gente? Muitas graças pela invitação. Eu tinha me esquecido, me lembrei recentemente da aula de hoje. Eu sou Eduardo, de Neuquén, do sul da Argentina. Sou engenheiro ambiental e eu conheci o Paulo lá quando estive na UFMG no ano 2017, eu acho. Muitas graças pela invitação. Pamela? Boa noite, eu sou a Pamela. Estou cursando pedagogia e vim de intrusa aqui através do Bruno. Ele me convidou, eu acho que gostei bastante da proposta e estou aqui hoje. Legal, seja bem-vindo. Rafa? Pamela, não é intrusa não, tá? Porque nós vamos explicar a ideia aqui também. É além do a ideia da formação, tá? É muito bom ter você aqui. Sim, foi só uma brincadeira mesmo. Olá, pessoal, boa noite, a paz. Meu nome é Rafaela,
faço odontologia e já fui serva do GoICB, para ficar dentro do padrão aqui. Muito bom, Rayane. Boa noite, gente. Meu nome é Rayane. Eu estou cursando o curso de Direito na UFMG e até então não participo de nenhum grupo de oração, uma vez que eu sou caloura ainda. Ainda bem que ela falou até então não participa. É, porque... Isadora, o nome na lista aí, Isadora, porque... Com certeza. Anota. Depois vocês conversam aí. Rayane, Isadora, Saul, meu querido. Opa, boa noite, galera. Meu nome é Saul, faço psicologia, sou lá da PUC Betim e estou muito feliz em estar com vocês. Tamo junto. Túlio, é você? Bem, então, boa noite, pessoal. Meu nome é Túlio, sou engenheiro químico, faço mestrado em engenharia química. Já servi no GoICB para manter o padrão, mas atualmente estou no Go Engenharia, lá do UFMG. Eu vou retornar aqui. Gleison, se apresente, por favor. Acabou de entrar. Tem que pôr vídeo ou não? Não, fica à vontade, filho. Não, põe o vídeo só porque tô no meu quarto, então não reparem a bagunça. Meu nome é Gleison, eu tô entrando no doutorado, né? Então tomei essa decisão difícil. Aí agora é esperar os próximos 4 anos e depois torcer para ter um. Vamos, né? Assim, virar professor. Muito bom. Deixa eu ver, Vitor. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Vitor, faço Ciências Atuariais e sirvo no Go Face Mariano. E Yasmin. Boa noite para todo mundo. Eu faço gestão de serviços de saúde na UFMG e fiquei sabendo do curso através da Isadora. Muito bom. Acredito que a maioria aqui me conhece, então quase que dispensa apresentações. Eu sou o Paulo. Atualmente eu não sirvo em nenhum Go, mas já servi no Go ICB, servi no Go Fafar também. E, enfim, e o Espírito Santo ficou me cobrando a loucura desse curso. Então, como diz Santa Teresa d'Ávila, como Jesus estava me atormentando tanto tempo, então eu acabo que, enfim, tenho que ceder, né? Então, a gente vai começar um pouco melhor. A gente vai explicar um pouquinho mais, né? Agora, como que se deu isso tudo, né? E como que a gente está estruturando, está pensando aí nesse curso e tudo mais. Então, a gente começa com a oração agora, né? Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Agora, a grande novidade, né? Vocês, por favor, me avisem se vocês não ouvirem bem, porque ficou um vídeo baixo, tá? Vocês me falem, por favor. Vocês estão vendo minha tela? Calma aí que tá aparecendo. Uhum. Foi agora? Tá. Então, deixe-me ver. Ó Senhor. De piedade de nós. Vocês conseguem ouvir? Paulo, eu acho que desse jeito ele não vai passar. Tá. Porque você precisa compartilhar o áudio. Eu acho que só pela janela do navegador você consegue partilhar o áudio. O Mike tá certo. Tá, talvez você pode abrir o WhatsApp web e mandar a guia do WhatsApp. Ah, entendi. Tá bom.
Ô, Paulo, joga o vídeo dentro da nova aba. Como que é, Edu? É, mais fácil. Ah, sim. Tá. Eu vou abrir ele Joga pelo... o vídeo dentro da aba do Chrome, que ele costuma rodar. Ah, tá. É, o Dan tá certo. Eu vou abrir ele pelo WhatsApp. Dá também, não dá? Dá. Tá. Só que nós vamos ver essas conversas. Não, eu vou deixar no grupo, naquele grupo lá. Eu acredito que não vai. Túlio, curioso. É claro, se aparecer ali. Enfim, vamos mais uma tentativa. É involuntário. A tela inteira, né? Isso. Tá. Aí você vai marcar a opçãozinha que tem lá, que é de compartilhar áudio. Ela fica geralmente embaixo. Eu não sei, o Google mudou recentemente, mas ela ficava embaixo. Uhum. Ah, beleza. Achei. Vocês estão vendo aí a tela? Tá vindo agora. Tá. Isso. Ok. Então vamos tentar. Vocês conseguem ouvir? Tá dando uma travadinha, mas tá dando pra ouvir. Tá. Então vocês me avisem se não der. Para que esse caminho a ser feito na universidade, curso para melhor conhecimento da doutrina, não como teoria, mas como verdades da fé, a serem mais conhecidas e testemunhadas em todos os ambientes, de maneira muito particular no ambiente da vida acadêmica em nossas universidades. Que assim Deus derrame as suas bênçãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, pessoal, não sei se deu para ouvir? Se alguém puder me resumir, que eu não consegui ouvir, não. Foi mal. Tá. Não, tá joia. É só um resumo da história. Ontem o meu bispo diocesano celebrou aqui na minha cidade, a festa da padroeira, e acabou que eu consegui tietar um pouquinho ele, contei um pouco do MU, contei um pouco também dessa nossa jornada que a gente vai começar, e ele acabou dando uma bênção, desejando, enfim, que não seja uma jornada apenas de um conhecimento doutrinário, mas que seja algo realmente de testemunho, algo de vivência, algo que é tão caro para a evangelização na universidade. E ele abençoou cada um de vocês, né? Cada um de nós, enfim, com a benção dele. Depois dá para jogar lá no grupo, Paulo, que aí o pessoal assiste novamente, viu? Não, com certeza. Tá bom, pessoal, eu vou então fazer uma apresentação para inaugurar essa aula. Não uma apresentação, mas enfim, contar um pouco de como a gente está estruturando, como que a gente pensou em trabalhar esse curso, né? O curso do Catecismo da Igreja Católica. Para falar a verdade, muitos perguntaram, né? Carga de leitura, extensão do curso e etc. E eu acabei respondendo, eu não tenho uma ideia de quanto tempo nós levaremos para isso, porque é o catecismo, né? E o bichinho, para você ter noção, ele tem 2.860 ou 50 e tantos parágrafos. Então, é muita coisa. A ideia não é ficar com um curso, digamos, um curso de matéria dogmática, né? Um curso se debruçando em cima de nuances e o catecismo pelo catecismo. É um curso introdutório, mas nada superficial, com a finalidade de apresentar o catecismo e todo o conteúdo dele nas suas partes para vocês terem uma ideia do que fala a doutrina da Igreja, que é o segundo documento mais importante da Igreja. Eu frisei isso, acho que nas chamadas e também naquele
naquele títulozinho lá da inscrição, vocês puderam acompanhar. E a ideia era essa, em trazer professores em que trouxessem uma dinâmica, digamos, pedagógica, uma dinâmica didática diferente, dependendo no decorrer de cada sessão, no decorrer de cada capítulo, enfim, para demonstrar para vocês, representar para vocês a profundidade e riqueza do catecismo, né? Toda a fé, tudo que é matéria de fé da igreja, está condensado nesse livro amarelo. E esse livro amarelo não foi o primeiro catecismo. É disso que a aula mesmo, que daqui a pouco a gente vai tratar, né? É um pouco assim, qual foi o primeiro catecismo, né? E nas próximas aulas a gente vai tratar um pouco da história dos outros catecismos. O catecismo amarelo é um catecismo recente, ele não caiu do céu de zíper e tudo, né? Ele foi elaborado por uma equipe de teólogos, enfim, de pessoas da alta hierarquia da igreja, a pedido de São João Paulo II, enfim, no ano de 1990, no finalzinho dos anos 80 e início dos 90, e no geral, para entender o contexto desse catecismo, né, e o contexto pós-Vaticano II que ele insere para a gente. Beleza, Bruno. Eu vou enviar esse vídeo para vocês quando enviar, né, a aula gravada, o vídeo da bênção. No geral, a gente vai ter essas aulas síncronas, né, digamos assim, para usar essa linguagem que está sendo divulgada por aí agora. Essas aulas síncronas nos domingos, às 8 horas da noite. A gente não quer assim se delongar mais de 1 hora. Hoje talvez se delongue um pouco mais por causa dessa apresentação. Mas a gente não quer se delongar a mais que 1 hora. Ao longo da semana são enviados, né, e serão enviados para vocês os materiais resumo da aula do domingo, mais a aula gravada, né, para quem não puder participar e tudo mais. E não encarem o curso como um distanciamento entre o professor e você. Eu não gosto da palavra horizontalidade e dessas coisas, mas a ideia aqui é criar uma amizade. Criar uma amizade entre o expositor, né, o professor, quem está expondo aquele conteúdo, e você. Você ter uma proximidade de falar, Túlio, eu não entendi o que nananã da sua aula de hoje, que você falou aí, etc., daquele contexto lá. Você podia me explicar um pouco melhor? Sabe? Ter essa acessibilidade a quem está te expondo, a quem está te explicando, né? O curso, ele não é pago, e foi por uma ideia, assim, a gente poderia muito bem ter tacado um preço nisso aqui, né? Eu até esses dias mesmo estava pensando, nossa, mas que loucura, né? Hoje em dia, com essas dinâmicas de N cursos de empreendedorismo, coaches e etc., e até mesmo coisas católicas, né? Congressos de família, de educação para filhos, de homeschooling, etc., preços lá em cima. E me veio a ideia de ser diferente, né? Nos veio a ideia de ser diferentes nesse sentido. Não, vamos fazer algo acessível a todos, né? Só que nessa via, né, nós esperamos de vocês o comprometimento sério de levar isso até o final, né? Não é um tema brincadeira, não é um tema simples, a gente está falando do conteúdo de fé da igreja, né? O conteúdo de fé da igreja. Enfim, há pessoas que gostariam de estar aqui, né, e que por N motivos não estão. Vocês têm uma posição e alcançaram, digamos assim, né, uma posição privilegiada, não por causa do número de vagas, mas por causa da própria inspiração de Deus a fazer esse curso. No sentido de que, se chegou até você aquela arte amarelinha, né, com aquela coisa toda lá, catecismo, e te veio nossa, eu estava precisando disso, né? Eu não tenho dúvida de que foi algo providente para a sua vida e para você. Então, fazer desse tempo um kairos, um tempo de graça. O que Deus quer me falar com esse estudo? Né? O que Deus quer me falar com tudo isso? Nas palavras de Dom Francisco, né, o bispo que nos deu a bênção, fazer disso um testemunho, né? Não levar o catecismo apenas como uma matéria de conteudismo, e etc., mas viver na prática e ver o quanto que é belo
essas pérolas, né? Esse tesouro, eu gosto de falar assim. O catecismo ele é um tesouro, né? Então a gente vai juntar o máximo possível desses tesouros para cultivar, para ajudar a gente também a produzir bons e grandes frutos. Então é isso. Eu acredito que em parte de estrutural é mais ou menos essa, né? Vocês também podem e devem se relacionar uns com os outros, tirando dúvidas entre si, ou então, enfim, criando grupos, digamos, independentes. Enfim, o curso é livre, no sentido de que nós estamos dando a faca e o queijo na mão de vocês, né? Vocês mastiguem. Mais fácil do que isso, de fato eu não consigo pensar em como dar, né? Mas é providencial, é num tempo providencial. Eu tenho certeza de que vocês vão sair desse curso, independente se isso for durar 6 meses, 7 meses, 1 ano, etc. Mas vão sair deles com uma consciência e com um amor verdadeiro a Cristo e à Igreja, né? Ao menos eu espero sim, e nós mesmos que estamos trabalhando nele, e que seja extremamente frutuoso. Então, eu só tenho a dizer assim, obrigado, né, pela oportunidade que vocês estão dando para a gente, pela oportunidade que vocês estão dando para Deus também, e aproveitem, sabe? Gastem bem esse tempo, sejam bem assim, gastem muito bem esse tempo e produzam bem esse material no coração de vocês. Imprimam bem esse material, enfim, na alma de vocês, que seja o combustível para a fé de cada um de vocês. Eu vou passar a palavra para o Túlio, que ele vai dar agora a nossa aula inaugural. A não ser, Mike, se eu esquecer alguma coisa, você, por favor, você intere, tá bom? Não, é isso mesmo. É só mesmo, talvez, falar com os meninos, quem está à frente, né, para eles terem os nossos contatos. É o Paulo, o Túlio, o Lucas, da Ana Elisa, o William, né, que tá o William Esteves, e eu, né, a gente vai estar inserindo outras pessoas ao longo do tempo, outros professores, né, e é importante dizer também nessa questão do comprometimento, né, Paulo, que por trás das aulas, né, nós estamos também, digamos assim, gastando um tempo para estudar, e até mesmo nós estamos pensando aí numa ideia de sempre uma avaliação, como se fosse uma banca, né, ou seja, vai exigir um tempo do formador, vai exigir um tempo da equipe para trazer para vocês o melhor conteúdo, né? Para trazer para vocês aquilo, aproveitar bem a 1 hora de vocês que vocês estão dedicando, né? E a ideia é deixar tudo bem acessível, né? A gente falava sempre disso, né? É importante para o aprendizado. Talvez a pessoa que está dando a formação, ela não vai saber responder você na hora, mas a gente vai sempre procurar anotar as perguntas, né? As dúvidas de vocês para trazer uma resposta. E é isso aí. Então, com a palavra o Túlio, né, nosso professor da aula inaugural, é com você, Túlio. Então, pessoal, queria desejar boa noite para cada um de novo, né? E pedir desculpa antecipadamente, que eu estou na minha cidade, né? Então, vocês estão ouvindo aqui os cachorros latindo, vocês devem ter percebido que eu estou no meu quarto aqui, mas na hora que eu projetar, vocês vão esquecer, porque o conteúdo da aula de hoje é realmente muito bom. Então, tenho certeza que essas distrações vão passar batido. Então, assim, como o Paulo falou, hoje em dia nós temos esse catecismo amarelinho bonitinho, que já é realmente um catecismo que foi trabalhado durante séculos, né? Para que a gente pudesse ter esse discernimento tão apurado, assim, do que a igreja orienta em relação a temas bem específicos. Mas isso é resultado de um processo que durou um tempo bem longo. Então, hoje nós vamos falar da Didaquê. Alguém já ouviu falar da Didaquê? Já tinha ouvido falar antes sobre esse documento da igreja? Eu preciso do feedback de vocês, gente. Sou um professor carente. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Eu já vi esse nome, mas eu não me lembro direito. Só por alto também. Não, entendi. A primeira vez que eu ouvi falar da Didaquê foi, acho que em 2015, quando eu li aquele livro lá do Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro. Até então... E como é que escreve isso aí, ô Túlio? Ué,
Uai, você quer em português ou em grego? Porque o pessoal aqui é bom, você tem que ver. Em grego quem fala não sou eu, não. Esse livro é muito bom. Ele Fala do Scott Hahn. Só que eu não lembro dele, não lembro qual parte que ele fala. Ele fala, quando ele está explicando a liturgia, tem uma hora que ele fala do corações ao alto, e aí, hoje em dia... Então tá pronto. Manda aqui pra casa. Eu vou projetar aqui, aí vocês me falam se vocês estão vendo direitinho, tá? E aí, quando eu estiver apresentando, eu não vou ver vocês. Então, vocês têm que me dar um feedback para eu saber se vocês estão com muito sono, se eu falo mais depressa, mais devagar. Eu sei que é domingo à noite, né? E eu tenho costume de falar muito. Eu vou tentar me controlar e ser objetivo e focar mais onde é mais importante, né? Então, Sim, vocês têm que dar parabéns ao Paulo, que ele fez esses modelos tudo. Impressionante. Eu não sabia que o Paulo era tão talentoso assim. Ai, ai, ai. Tá aparecendo aí pra vocês? Sim. Sim. Ótimo. Muito bom, então. A gente propôs uma oração inicial padrão, né? Eu vou rezar, vocês podem rezar baixinho e acompanhando. Então, Santo Unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Lembrando que Santa Teresa é a padroeira, né, do nosso curso. Não à toa, porque ela é padroeira dos professores. Então, queria também apresentar o nome do nosso grupo de estudos, que agora não é grupo de estudos apenas, nós somos o grupo de estudos de Daquê. Então, não é à toa que a gente vai fazer essa aula inaugural falando justamente desse documento, né? Que ele não foi importante só no passado, mas ele pode trazer também um reforço muito grande para a nossa fé hoje em dia. Talvez não em termos doutrinários, porque o catecismo atual é mais completo. Mas ele é um instrumento de fé muito poderoso, porque ele foi escrito no primeiro século da igreja, né? E eu vou dizer mais sobre isso à frente. E o importante aqui é perceber como a base da nossa fé é sempre a mesma desde o princípio. A palavra didaquê, ela significa algo, pode ser traduzido para instrução ou ensinamento. E, de certa forma, ela é entendida como o primeiro catecismo católico. Foi mais ou menos o que o Bruno disse, né? Como se fosse o primeiro manual de instruções, assim, no formato de um catecismo. E nesse documento está reunida a doutrina dos primeiros tempos, e uma doutrina de acordo com a doutrina ensinada pelos apóstolos. Então, primeira pergunta importante é saber quando foi escrita, porque em documentos antigos é difícil precisar exatamente quando foi escrito, né? Então, estima-se que ele foi escrito entre o ano 60 e o ano 90, mas isso não tem muito consenso, vou explicar por quê. Alguns historiadores acham que ele foi escrito antes da destruição do templo de Jerusalém. E outros já acham que são depois, então ele tem um intervalo. Eu coloquei o intervalo que é mais comum de ser utilizado, que é do ano 60 ao 90, mas alguns acham que ele pode ter sido escrito até meados, assim, do século II, né? Até por volta do ano 150, mas não mais do que isso. E a versão que a gente conhece atualmente, ela foi encontrada muito posteriormente, em 1873, por um bispo grego, dá para ver pelo nome dele, né? É o Filoféus Briegos. Eu não sei pronunciar esses nomes direito, não. Eu vou pedir consultoria depois. Mas então ele foi encontrado por esse bispo grego em um mosteiro na Turquia, em Istambul. A didaquê, ela foi encontrada junto com outros documentos, sabe? Nesse documento completo chamado Codex Hierosolimitanus. Então, isso também leva a gente a ter uma desconfiança, né? Porque essa versão conhecida por nós atualmente, ela foi encontrada muito tempo depois. Então, eu mesmo me perguntei, mas assim, gente, será que realmente o pessoal conhecia esse documento antes? Ou é um documento que estava perdido aí no mundo? Então,
Aí existem algumas especulações e outras informações que são mais certas. No final das contas, eu já vou adiantar que é a consciência dos historiadores que, assim, de fato, esse é um documento verídico, né? E a data que ele foi escrito realmente está ali entre o ano 60 e o ano 150. Não há muitas dúvidas sobre isso, não. Agora, de fato, há algumas dúvidas sobre ele ter sido utilizado, por que ele foi utilizado durante a construção da nossa fé. Aí, há uma especulação. A primeira especulação é que ele tenha sido citado em Atos dos Apóstolos 2,42, mas essa é a mais improvável. As outras todas são bem mais prováveis do que essa. Agora, eu tenho minha Bíblia aqui perto, peraí. Eu devia ter sido esperto e deixado aberto na página, né? Tô pegando aqui. Atos 2, 42. Quando fala assim: perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Vocês falam assim, tem nada a ver isso. Mas é porque esse documento, ele foi encontrado no Codex com o nome de Instrução dos 12 Apóstolos, ou Doutrina dos 12 Apóstolos. Esse é o nome que ele foi encontrado inicialmente, né? Depois de um certo tempo, os historiadores começaram a definir só como instrução, porque isso podia levar a algum engano. Porque tem-se um entendimento que ele não foi escrito pelos apóstolos. Então, hoje em dia, a gente chama só de didaquê ou de instrução. Então, tirando essa referência que é mais improvável, tem duas referências que, muito provavelmente, são dois autores que citaram a didaquê, que é Eusébio de Cesareia, que é um historiador muito famoso ali do século IV, católico, né? E Santo Atanásio. Esses dois é muito provável, assim, não é 100% de certeza que eles se referiam exatamente a didaquê, mas a probabilidade é alta. E a última referência, assim, que se encontra no decorrer da igreja, antes desse sumiço que aconteceu desse documento, foi no ano de 828, por Nicéforos. Isso, embora pareça uma coisa muito difícil para a gente imaginar hoje em dia, é mais comum do que parece. O pessoal que leu, por exemplo, o Tratado da Consagração, né? Eu sou consagrado a Nossa Senhora, a gente vê por quantos anos o tratado ficou escondido, né? Até cair em domínio público. Então, isso de documento assim ficar um tempo perdido é mais comum do que a gente imagina, até porque é em papel, tudo feito à mão. Mas, enfim, onde é confirmado que foi de fato usada a didaquê é nesse conjunto das Constituições Apostólicas, que é um documento também do século IV. Eu achei muito interessante estudar mesmo o século IV da igreja, a quantidade de santos que trabalharam, sabe, por definir os dogmas importantes da igreja, é uma coisa assim, muito intrigante, porque a fé que a gente tem hoje, ela não vai prontinha, né? O Senhor revelou a nós, mas parte é do nosso entendimento, né? Tipo assim, ele fala, quem vê a mim vê o Pai. A definição da Santíssima Trindade, ela, como dogma, foi proclamada posteriormente. O nosso próprio credo, né, ele é do século IV. O que a gente costuma rezar, né, daquele concílio de Niceia. E depois tem o Niceno Constantinopolitano, que também é do século IV. E aí, esse documento, então, essas Constituições Apostólicas, o livro 7, ele foi escrito com base na didaquê, sabe? Então, se vocês pegarem o texto dele, vocês podem ver que é realmente muito similar. E não há dúvidas que esse documento foi escrito tendo como base a didaquê, só que mais elaborado, né? Algumas coisas foram tiradas, porque não era tão adequado assim mais ao século IV, e outras coisas foram melhor explicadas. E esse documento também funcionava como uma série, como se fosse um catecismo também. E onde ela foi escrita? Aí não há consenso, mas o provável é que seja na Palestina ou na Síria, ou talvez até uma parte numa região e uma parte em outra. Como eu disse, o título inicial encontrado foi a Instrução dos 12 Apóstolos, mas entende-se que ela foi escrita por diversos autores. E que aqui é um aspecto importante da didaquê. Peço que vocês prestem atenção. Porque a didaquê, o que os historiadores entendem é que ela representa o que era passada de forma oral entre os primeiros apóstolos. Então a didaquê é como se fosse um recorte no tempo, sabe, na história. Tipo assim, o que o pessoal ensinava aos outros sobre como viver a fé, a forma que os primeiros cristãos utilizavam para passar
as instruções aos outros, assim, você converteu, então, você ser católico, você tem que viver assim, como se a gente estivesse falando, né? Você tem que ir à missa, tem que se confessar, e aí dá algumas dicas também de doutrina e tudo mais. E ela, essencialmente, é um conjunto de instruções orais que foram registradas por diferentes autores. Por isso é tão difícil assim precisar também exatamente onde ela foi escrita, qual época foi. E qual é a finalidade, né? Por que eles escreveram, por que eles documentaram a Didaquê? Um dos motivos era evitar o surgimento de falsas doutrinas. Vocês acham que é só hoje em dia que tem doutrina falsa, a gente que quer distorcer a nossa fé? Mas não, desde o princípio, desde o começo da igreja, tinha gente que tentava interpretar o que Cristo dizia, até as escrituras que já tinham no momento, de forma que fosse adequada à pessoa, né? E não de forma a coincidir com o que de fato Cristo quis dizer. E esse conhecimento que Cristo quis dizer é muito protegido pelo ensinamento dos apóstolos. Então a Didaqué tinha essa finalidade, de orientar aos cristãos, tá errado aí, ó, como viver de acordo com o ensinamento dos apóstolos, que aprenderam do próprio Jesus Cristo. E aí agora nós vamos entrar mais no documento em si. Mas essa introdução eu quis deixar um pouco mais longa para mostrar qual que é o sentido desse estudo da Didaquê, que é um documento assim que ele nos leva a esse momento no tempo, a ver como que era a base das fés dos primeiros cristãos. E também para reforçar a importância do magistério da tradição, porque nesse período em que ela foi escrita, o Novo Testamento ainda não tinha sido todo escrito, né? Os acontecimentos que estão na Bíblia hoje, que a gente vê prontia, ainda estavam acontecendo na história, né? Então, assim, a igreja sempre foi baseada no tripé das Santas Escrituras, do Santo Magistério, Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Até porque o próprio discernimento dos livros que são canônicos tem base nos livros que são coerentes com o ensinamento de Jesus Cristo. E isso foi aprendido, Jesus ensinou, os apóstolos aprenderam, e aí foram passando, né, sucessivamente aos apóstolos. Então, o documento começa falando do caminho da vida contra o caminho da morte. E aí, peço para vocês prestarem atenção como as instruções são parecidas com o que a gente conhece hoje em dia. Eles começam falando, no capítulo 1, sobre o amor a Deus e ao próximo, que é a regra de ouro, né? Aqui, o caminho da vida é, pois, o seguinte: primeiro amarás Deus que te fez, e depois a teu próximo como a ti mesmo. E tudo o que não queres que seja feito a ti, não faças a outro. Então, aquele sentido, né, de querer, de cuidar, tratar do próximo, amar o próximo como a si mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas, que são os fundamentos básicos que Jesus deixou para nós, né? E por que isso é tão importante? Porque hoje em dia a gente foi criado numa civilização católica. A base da nossa civilização é católica. Mas as pessoas naquele tempo tinham um coração duro, né? Não tinham uma moral tão construída como a nossa. Então, essa questão de fazer bem aos que nos fazem mal, todo esse conceito que é tão comum para a gente, é fruto de muitos anos, né, de evangelização. Tem também uma orientação, né, para o controle da carne, que sempre foi também o entendimento. Aqui fala de abster-se dos prazeres carnais. Porque nosso autodomínio é condição base para a gente conseguir amar o próximo, né? Porque se a gente não tem liberdade para dominar o nosso corpo, a gente não tem liberdade para amar ninguém. Também tem o convite ao desprendimento, a dar a todo aquele que pedir, essa questão da generosidade. E aqui tem um ponto muito interessante, porque enquanto ele está falando disso, meditando sobre essa questão de dar a todo aquele que pedir, ele fala também que se uma pessoa tiver necessidade, ela tem direito de pedir. E aí continua que se a pessoa pede, mas não tem necessidade, aí ela é culpada de pecado. E nesse documento está escrito assim: colocado na prisão, ele não sairá de lá até ter pago o último centavo. E é interessante ver esse trecho escrito na Didaquê, porque isso é uma das bases para a doutrina do purgatório que nós conhecemos hoje em dia. Porque a Igreja Católica diz que quem tem algum pecado não pode conhecer a Deus.
Então, aquelas pessoas que morreram não estavam em pecado mortal, mas têm alguns pecados, elas não podem encontrar diretamente com o Senhor, né? Então, meio que essa questão de ser colocado na prisão até pagar o último centavo. As pessoas que estão no purgatório, uma hora, elas vão se encontrar com Deus. Mas elas precisam de passar por um processo de purificação, porque onde Deus está, o pecado não pode habitar. Então, para a gente ter essa união completa com Deus, né, a gente precisa desse processo. Então, aqui, logo no primeiro capítulo, já remete a essa doutrina do purgatório. Já no capítulo 2, é ainda mais surpreendente para a gente hoje em dia. E aí, assim, é uma questão de a gente prestar atenção do que a igreja nos ensina, né? Eu vou ler e vou comentar depois. O segundo mandamento da instrução de Daquê é: não matarás, não cometerás adultério, não te entregarás à pederastia, não fornicarás, não furtarás, não exercerás magia nem bruxaria. Não matarás criança por aborto, nem criança já nascida. Não cobiçarás os bens do próximo. Tudo aqui é claramente muito errado, né? Mas eu queria ressaltar esse ponto de não matar criança por aborto. Como isso? A igreja sempre foi categórica, não tem esse negócio, mas e se isso, mas e se aquilo? Não. Desde o princípio da igreja, a igreja é contra o aborto. E esse não é um fenômeno recente dos nossos tempos. Eu até dei uma pesquisada assim e vi que o aborto era algo muito comum mesmo, na época, até principalmente em Roma, naquele período, né, do começo da igreja. E eram feitos de diversas formas, alguns até muito brutais, né? Já tinha conhecimento de algumas substâncias que auxiliavam a ter o aumento das contrações, mas em outros casos eles davam golpes mesmo na barriga da mulher, ou então colocavam ela para cavalgar muito tempo. Então, assim, era uma via até mais física mesmo, né? Um negócio muito complicado. E aí, realmente, essa moral, especialmente do aborto, é uma moral que veio com Jesus Cristo, para a nossa igreja. Alguma dúvida até agora? Eu estou falando. Se alguém puder dar um ok. Tudo certo, né? Tudo certo. Ótimo. Então, no capítulo 2, ele tem o título de Deveres para com a Vida. E chama atenção esse trecho que ele fala um pouco sobre não ter duplicidade nos pensamentos e palavras. Que a nossa palavra deve ser cheia de sinceridade. E o que chama atenção é esse trecho está justamente na parte dos deveres com a vida. Porque isso, pensando em termos de vida eterna, né? Porque a nossa palavra tem que ser sincera. E uma pessoa que distorce a verdade, ela de fato ela está atentando contra a nossa vida, porque ela está atentando contra a salvação da alma de cada um. E aí, mais pro fim, né, ele retorna a falar de não odiar ninguém, repreender uns, rezar com os outros, e ainda amar os outros mais que a ti mesmo. Então, isso é o fim do capítulo 2. Ainda sobre o caminho da vida, ele dá um exemplo para a gente combater, né? Dicas contra a paixão e a idolatria. E aí, ele dá exemplos de assim, algumas pequenas paixões que a gente não deve ceder para não incorrer em pecados grandes. E isso até me lembra muito do que São José Maria Escrivá diz, né? Que ele fala lá, eu não sei exatamente as palavras, mas não pudeste vencer nas causas grandes porque não quiseste vencer nas pequenas. Porque as pequenas coisas do dia a dia que a gente consegue, é a hora da gente exercitar, né? Para que quando vier as grandes dificuldades, as grandes tentações, com o nosso esforço e a graça de Deus, a gente tenha a capacidade de vencer essas batalhas. E realmente, se a gente for pensar bem, a gente sabe que os pecados grandes começam no pecado pequeno. Primeira coisa, vem o pensamento na nossa cabeça, né? De fazer o pecado. Aí a gente aceita aquele pensamento e depois executa. Não é à toa que Jesus fala, né, da questão, ele comparou o que seria o pecado mais leve, de olhar a mulher com o adultério, que é o mais grave, né? Mas um leva ao outro. Não tem esse negócio. É a questão do amor e do autodomínio. A partir do momento que a gente seja as pequenas paixões, a gente vai cedendo progressivamente, caindo em pecados mais graves, até de fato, infelizmente, poder cometer pecados realmente mortais, né? Aqui tem esse trecho aqui, né, de Daquê. Meu filho, não sejas cobiçoso de mulheres, pois a cobiça conduz à fornicação.
Evita a obscenidade e os maus olhares, pois de tudo isso nascem os adúlteros. E na teologia do corpo depois, esse conceito ele foi muito extrapolado, né? Merece outro curso, não merece um curso de teologia do corpo. A gente tem que aproveitar que já começou o grupo de estudos para pegar esse gancho. Aqui tem algumas instruções: a não ser curioso, avarento, cobiçoso de fama, insolente, nem malvado. E aqui eu vou destacar esse ponto: ser manso, misericordioso, sem falsidade, bom e guardar toda a instrução ouvida. Reforçando a questão, né, da instrução ouvida, daquilo que é ensinado. E, por fim, ele cita Mateus. Isso é outra coisa interessante, porque, de fato, eu acho muito provável que esse daqui tenha sido escrito após o Evangelho de Mateus, porque muitos trechos aqui são baseados no Evangelho de Mateus. E até alguns historiadores falam que a Didaquê ela tem muito de uma linguagem para os judeus também, que é a linha, né, do Evangelho de Mateus. Então, aqui, no capítulo 4, a Didaquê tem 16 capítulos. Então, nós vamos, assim, passar rapidamente, né? Que o intuito é ver, principalmente, como as bases da nossa fé hoje em dia são coisas que, tipo assim, vêm desde o princípio. É para nos dar uma segurança que a nossa fé, ela tem uma base. Então, aqui, no capítulo dos deveres, os senhores empregados começa falando com um foco um pouco diferente. Fala assim: meu filho, lembra-te dia e noite daquele que te anuncia a palavra de Deus e o honrarás como ao Senhor. Pois onde se proclama sua soberania, aí está o Senhor presente. Todos os dias procurarás a companhia dos santos, para encontrar apoio em suas palavras. E aí eu coloquei esse trecho aqui porque chama a atenção esse pedaço do fim, né? Todos os dias procurarás a companhia dos santos, para encontrar apoio em suas palavras. De fato, a gente precisa de ajuda, né? Eu não sei como é com vocês, mas comigo até no dia a dia. Os maiores supostos assim, que eu tenho na minha fé, é claro que em primeiro lugar são os sacramentos. Mas duas coisas são muito fortes também. Uma é ler a vida dos santos para ver como as pessoas que conseguiram vencer essa batalha e conquistar a santidade agiram, né, durante a vida. E outra é a companhia de pessoas boas, que no caso eu tô falando de vocês, que são assim um grande sustento para mim também. Ver que outras pessoas estão buscando chegar à mesma meta, né? E como a gente é fonte de apoio um para o outro, como por exemplo nesse curso. Esse curso aqui a gente está reunido para estudar, para a gente ser apoio um para o outro, para a gente conhecer melhor a nossa fé e ter mais força para viver. Porque se a gente não sabe como agir, fica muito difícil também, né? A gente tem uma boa vontade de buscar a Deus, mas a instrução adequada é essencial, porque se a gente não souber qual caminho seguir, a gente pode estar esforçando, mas na direção errada. E aí, falando dos deveres aqui, né, fala de julgar as pessoas, mas sem considerar a pessoa. É aquela questão, né, de julgar o pecado, não o pecador. Então, e volta muito a falar da generosidade, assim, da gente oferecer o nosso trabalho, reparação aos nossos pecados e também de oferecer, de lembrar de quem é que dá a verdadeira recompensa, que é Jesus. Às vezes a gente faz as coisas pensando em nós, a gente é muito apegado às nossas coisas, né? Parece que tudo que a gente tem vem de Deus. Na verdade, nada é nosso. Deus distribui tudo. E se Ele nos deu de graça, a gente também tem que ter essa generosidade de colocar em exposição ao outro. E aqui ele fala até do nosso trabalho, mais na frente a gente vai falar disso de novo. Ô, Túlio. E aqui... eu queria só fazer um ponto bem rapidinho aqui. O quanto que é interessante o slide anterior com relação ao dízimo, né? Não só pela fundamentação... vai ser sim, viu, Saul? Ele como material, né? O dízimo como uma reparação dos trabalhos, enfim, e na questão do pecado, né? Às vezes a gente tem aquela ideia meio que protestantizada do dízimo, né? É os 10%, porque Deus deu, Deus tira e etc e tal. Mas, nossa, eu tô ao menos conseguindo enxergar uma forma mais leve, mais verdadeira da justificação do dízimo, né? Desse ato de desapego do material pro espiritual.
Isso é legal mesmo, viu, Paulo? Eu não sei se você já viu lá em Macabeus também, que tem uma oferta, não lembro se é de dinheiro, mas uma oferta de alguma coisa pelas almas que estariam no purgatório, né? Então, realmente, você está certo. Pode servir em relação aos nossos pecados e dos próximos também, né? Que os nossos bens espirituais, eles são uma união, porque a gente é uma igreja, né? Um conjunto. Bom, Paulo, aqui fala sobre dividir o que é nosso, mas aí eu lembrei que, tipo assim, nossa igreja não é uma igreja revolucionária. A nossa revolução é do coração. E a gente tem que dividir, assim, por nosso entendimento, pelo nosso amor a Deus, a gente é levado à generosidade e a nos doar ao próximo, né? Mas o que é nosso, não dos outros. A igreja não é socialista, que quer tira os bens de todo mundo e distribui, um governo vai lá e distribui para os outros. Mas é nosso, nós entregamos a nossa parte, não obrigando ninguém, né? Mas sim dando testemunho. E, por fim, aqui, uma coisa muito importante também, tá no fim, mas não é menos importante desse capítulo. Não retirarás a mão de teu filho ou de tua filha, mas desde sua juventude os instruirás no temor a Deus. Isso aqui é vital, né? Porque a nossa fé, a nossa primeira fonte de fé é a nossa família, quem nos ensina a nossa base, né? E a gente tem que ter esse compromisso também na criação dos nossos filhos, de instruí-los no temor de Deus e de realmente ter tempo com os nossos filhos. A gente não deixar a educação dos nossos filhos só para a escola, porque, gente, a escola normal, o Estado, a escola particular, ela não vai ensinar os valores, os nossos valores aos nossos filhos, né? A gente tem que assumir responsabilidade. Seja os nossos filhos de verdade ou para uma pessoa que é consagrada, os filhos espirituais que ela vai ter durante a vida, né? Mas um convite a assumir a nossa responsabilidade de instruir os nossos filhos, aqueles que estão próximos de nós, no temor a Deus. Então, para finalizar, qual é o caminho da vida, né? Aqui nessa parte continua falando: vós servos, sede submissos aos vossos senhores, como se fossem uma imagem de Deus, com respeito e reverência. Não está escrito assim, servos, uni-vos contra os vossos senhores. Não. Está falando, servos, sede submissos aos vossos senhores. Às vezes é um pouco complicado assim, né? Mas é muito essa questão de que realmente a revolução de Cristo é nos corações. E aí uma pessoa, por exemplo, hoje em dia, seria, por exemplo, a gente pensar em servir o nosso chefe como se fosse o Senhor, mas no sentido de ter uma entrega a Deus, porque o nosso trabalho é uma oferta a Deus, né? Então, o trabalho é um caminho de santificação. Então, assim, as pessoas têm diferentes funções. E cada pessoa, dentro da sua função, deve fazer aquilo da melhor forma. E deve fazer, em primeiro lugar, sendo temente a Deus, né? Mas, em segundo lugar, a obediência aos nossos chefes também é importante. Porque é o que faz, realmente, a gente conseguir adquirir um trabalho final, né? A gente não é inimigo. Nem o Senhor dos servos, nem o servo do Senhor, eles não são inimigos, eles são cooperadores. E aqui, por fim, fala um pouco da questão. Mais na frente, vai falar de confissão de novo, mas eu já citei agora, porque já está no capítulo 4, né? Na Assembleia confessarás tuas faltas e não entrarás em oração de má consciência. Este é o caminho da vida. Pronto, o caminho da vida é grande, né? Mas o caminho da morte, né, de daquele, é muito resumido. Se alguém quiser ler para mim, enquanto eu tomo água, vocês estão conseguindo ler os textos do slide? O capítulo 5, sobre o capítulo da morte, eu escrevi ele inteiro, porque ele é muito pequenininho, vocês podem ler aí. Voluntário. O caminho da morte é o seguinte: em primeiro lugar, é mau e cheio de maldições. Mortes, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, práticas mágicas, bruxarias, necromancias, rapinagens, gente, eu não sei o que é rapinagem, mas tá. Falsos testemunhos, hipocrisias, ambiguidades, né, falsidades, fraude, orgulho, maldade, arrogância, cobiça, má conversa, ciúme, insolência, extravagância, jactância também, que eu não sei o que quer dizer isso, vaidade e ausência do temor de Deus. Calma aí, agora tá acabando. Eu acho que jactância é vanglória. É, deve ser. Se o Paulo disse, eu confio. Você quer ler esse resto aí, Paulo? Rapidinho. Rapinar.
subtrair algo ardilosamente ou com violência, arrapinar, roubar, furtar, rapinar, rapinhar. Muito bom. Obrigado, Marcela. O Elias colocou aqui nas mensagenzinhas. Valeu, Elias. Tá, esse aqui, né, Túlio? Isso. Perseguidores dos bons, inimigos da verdade, amantes da mentira, ignorantes da recompensa da justiça, não desejosos do bem, nem do justo juízo, vigilantes não pelo bem, mas pelo mal, estranhos à doçura e à paciência, amantes da vaidade, cobiçosos de retribuição, sem compaixão com os pobres, sem cuidado para com os necessitados, ignorantes de seu Criador, assassinos de crianças, destruidores da obra de Deus, desprezadores dos indigentes, opressores dos aflitos, defensores dos ricos, juízes iníquos dos pobres, pecadores sem fé nem lei. Filho, fica longe de tudo isso. Eu achei muito intuitivo, eu acho que não precisa de explicação, não. É uma série de condutas que vão contra a nossa vida e que nos conduzem ao inferno, mas que nos conduzem a viver um inferno aqui na Terra mesmo. Porque, de fato, o Senhor, quando ele fala que alguma coisa é errada, não é porque ele é ruim, ele quer ver a gente sofrer contra as nossas paixões. Mas é porque ele nos criou, é como um engenheiro que faz a máquina, sabe como é que ela tem que funcionar. Você pega uma britadeira e quer fazer uma moagem, não vai dar certo. Porque não foi para aquilo que ela foi feita. Então, o Senhor conhece aquilo que nos leva à tristeza nessa vida e morte na vida eterna. Então, assim, as sessões dos caminhos do Senhor fecham a primeira parte, da de daqui. Agora, os tópicos são mais pequenos, assim. Então, no capítulo 6, ele fala da questão, perfeito é quem aceita o jugo do Senhor. E aqui as ideias importantes são as seguintes. É uma que está muito presente agora no tempo do advento, né, que nós estamos falando sem parar. De vigiar, né, porque a gente não sabe o dia nem a hora que o Senhor vem. A gente está sempre pronto e sempre vivendo os caminhos de Deus. Sempre em estado de graça, né? E não com a questão interesseira de não ir, apenas de não ir para o inferno, mas de estar preparado, que o momento de encontro com o Senhor seja o nosso momento de glória, o nosso momento de alegria, e não o momento que a gente teme, né? Mas tem que vigiar, se você estiver vacilando aí, realmente a gente não sabe o dia nem a hora. A gente pode encontrar Jesus, pode ser que Jesus venha antes, mas pode ser que a gente morra qualquer hora, a gente vai ver também, né? E aqui é uma questão de acolher a vontade de Deus, que também está muito clara. Pois, se puderes portar todo o jugo do Senhor, serás perfeito. Se não puderes, faze o que puderes. Então, assim, ele é o nosso convite, né? De ser perfeito como o Pai é perfeito e de sempre acolher a vontade de Deus. Mas aqui é muito claro que a gente não consegue fazer isso de cara, né? Mas aqui, faz o que puderes, sempre dá o nosso melhor, porque pela perseverança no pouco, o Senhor vai nos capacitando. À medida que a gente dá muitos passos em direção a Deus, o Senhor, pela própria justiça, ele vai nos capacitando a melhorar. Também o contrário, se a gente dá muitos passos em uma direção contrária a Deus, uma hora pela nossa liberdade, o Senhor permite que a gente cometa graves pecados. E aqui também fala de não cultuar falsos deuses, né? O pessoal que está fazendo o curso de Oséias aí está bem entendido dessas coisas, a gente ser fiel ao Senhor. Agora, tem algumas instruções sobre o batismo. Então, eu peguei aqui um trecho pequeno, assim, das principais. No que diz respeito ao batismo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Aqui é uma citação direta de Mateus, em que Jesus falou, né, para o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é bom para reforçar em nós também a noção da Santíssima Trindade, né, como que isso é um dogma de fé desde o princípio da igreja. Isso não é consenso, não, sabe, em todas as doutrinas. Alguns protestantes não têm esse dogma da Santíssima Trindade, não, por isso eu quis reforçar aqui e deixar claro. Tem uma parte também que está falando ali que uma das formas de batizar seria derramar 3 vezes água sobre a cabeça da pessoa que é batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez seria o mais próximo do batismo que a gente vê hoje em dia na igreja, né? Porque o batismo, assim, pelo que eu entendo, ele não costuma ser em água corrente mais, né? E aí, na didaquê tem algumas instruções para quem batiza e para quem é batizado.
E aí, nessas instruções, aqui fala uma coisa que pode ser um pouco intrigante, né? Porque fala de um jejum pela pessoa que é batizada. Só que isso pra gente hoje em dia é meio esquisito, né? Porque a maioria de nós são batizados muito novinho. A gente já é batizado logo que nasce, porque a gente tem que ser filho de Deus depressa, né? Vai que morre sem batismo, você tá doido? E, assim, é do entendimento de fé que desde o começo da igreja já tinham se batismo de criança. Agora isso foi ficando mais intenso a partir do segundo século. E eu acho até coerente e fácil de entender também, porque boa parte das pessoas, principalmente o público-alvo da Didaquê, são pessoas ou advindas, né, do judaísmo ou para os gentios, que já eram pessoas mais velhas, né, que se converteram, seriam os nossos catecúmenos, assim. Então lá tem uma instrução de um jejum para a pessoa que vai batizar e para quem é batizado. E aí tem no capítulo 8 instruções sobre jejum e oração. Aqui, ó, jejuar às quartas e sextas, que estava escrito lá, que também são os nossos dias de penitência hoje em dia, né? A gente costuma utilizar a quarta e principalmente a sexta-feira como um dia de penitência, e isso mantém. E aqui tinha uma instrução lá de rezar o Pai Nosso 3 vezes ao dia. Achei legal citar, tá aqui. Agora é o ponto que talvez, assim, seja mais famoso da Didaquê, que são o que ela orienta em relação à missa, né? A celebração da Eucaristia. E foi onde eu tive o primeiro contato com esse documento também, naquele livro lá do Banquete do Cordeiro. Scott Hahn, uma hora ele cita a Didaquê, né? Como que a questão da missa e da Eucaristia é um ponto base da nossa fé, e é desde o princípio. Aqui tem algumas orações que estão orientadas na Didaquê, que são parecidas com as orações que a gente reza no ofertório, que o padre reza, né, no ofertório hoje em dia. Enquanto a pessoa está cantando lá as músicas e tal, o padre reza uma oração. Não é essa, mas é próxima a essa. A que está na Didaquê era assim. Primeiro sobre o cálice, dizendo: Nós vos bendizemos, nosso Pai, pela santa vinha de Davi, vosso servo, que vós nos revelastes por Jesus, vosso servo. A vós, a glória pelos séculos. Amém. E uma similar também ao pão. Nós vos bendizemos, nosso Pai, pela vida e pelo conhecimento que nos revelastes por Jesus, vosso servo. A vós, a glória pelos séculos. Além disso, tem a questão do entendimento, né? Da união de Cristo com a igreja, que é celebrada, especialmente no momento da Eucaristia, né? Em que é a nossa união que prefigura o que vai ser a nossa união eterna. Quando a gente for estudar o catecismo mais para frente, logo no princípio fala por que o homem foi feito, né? Que ele foi feito para viver numa eternidade com Deus, nessa alegria. Foi feito para essa vida de união perfeita com o Senhor. E isso já está um pouco retomado na Didaquê, né? Tá assim. Da mesma maneira como este pão quebrado primeiro fora semeado sobre as colinas e depois recolhido para tornar-se um, assim das extremidades da terra seja unida a vós, vossa igreja em vosso reino. Pois vossa é a glória, o poder pelos séculos. Amém. Fala a união de toda a igreja em Cristo. A união em Cristo. Então, essas questões assim, de ecumenismo que a gente vê hoje em dia, a gente tem essa questão, né, de unir as diferentes religiões, o negócio é diferente. A união é todos nós com Deus. Porque a nossa igreja é a igreja de Cristo. Então, que ecumenismo é esse que vai nos afastar da verdade, né? A Igreja Católica Universal somos todos nós unidos a Jesus Cristo. E essa união tem uma prefiguração da Eucaristia. No momento da Eucaristia, a gente começa a viver aqui nessa terra a união que a gente vai viver toda a eternidade para os que forem salvos. E era muito importante observar o zelo com a Eucaristia, que sempre foi presente, e que é coisa muito importante. Se é o sacramento, né, mais importante da nossa fé, então o zelo tem que ser proporcional. Tem um pedaço da Didaquê que fala que as pessoas que não são batizadas não podem comungar, né? Mas eu acho bom ver o quão impactante é a expressão que está usada. Ninguém coma, nem beba de vossa Eucaristia, se não estiver batizada em nome do Senhor. Pois a respeito dela, disse o Senhor: não deis coisas santas aos cães. Veja bem, presta atenção nisso. E outra coisa também, que é de consenso, né, é de não aproximar, de não participar, de não comungar estando em estado de pecado. Reunir-vos no dia do Senhor, domingo,
para a fração do pão, e agradecei, celebrai a Eucaristia, depois de haverdes confessado vossos pecados, para que o vosso sacrifício seja puro. A fração do pão aqui era a terminologia utilizada para representar a missa no primeiro tempo da igreja. Então, vocês vão ver muito essa denominação, fração do pão, quando vocês estiverem procurando sobre a missa no princípio da igreja. E aqui, ele dá uma oração para ação de graças, né? Mas eu coloquei especialmente pelo final. Vós, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas para a glória de vosso nome, e para o gozo deste alimento, e a bebida aos filhos dos homens, a fim de que eles vos bendigam. Mas a nós deste uma comida e uma bebida espirituais para a vida eterna, por Jesus, vosso servo. Então, um ponto assim, muito importante que está aqui anunciado na Didaquê, que eu queria que vocês também deixassem guardados aí. É a questão de reforçar o que Jesus Cristo disse, que a Eucaristia é realmente o corpo e o sangue de Cristo. Então, até no livro do Scott Hahn, as citações que ele tem a Didaquê é para isso. É essa questão que, com as heresias protestantes, né, o pessoal acha que é uma representação, que é uma memória, mas realmente o corpo de Cristo é verdadeiramente o corpo de Cristo. E como Jesus disse, né, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Então, até nesse momento, muita gente ficou escandalizada, né, e tentou se afastar, ficou assustado com isso. E Jesus ainda perguntou, não, se vocês quiserem também isso, vocês podem ir para esse povo aí. Porque ele não bateu atrás. Isso não é uma parábola, é a realidade. Geralmente, quando era uma parábola, Jesus até explicava para os apóstolos depois, né? Aquilo representa tal coisa, tal coisa. Aqui, não, Jesus Cristo foi categórico. A Eucaristia é realmente corpo e sangue de Cristo. E isso não pode ser uma dúvida para nós, católicos. E aí, fala da celebração da missa, né, como sacrifício perfeito ao Senhor. Com efeito deste sacrifício, disse o Senhor: em todo lugar e em todo tempo se me oferece um sacrifício puro, porque sou o grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre todos os povos. Então, a missa como sendo o sacrifício mais puro e mais perfeito ao Senhor, né, que a gente pode oferecer. Por isso, a gente deve ir à missa o máximo possível, e comungar com estado de graça com muito amor, com muito zelo, e buscar sempre os caminhos para a gente fazer isso da melhor forma. Agora, já está caminhando mais para o fim, pode ficar tranquilo, quem já está com sono, já não vai demorar para terminar muito mais não. E aqui vai começar a falar da questão da hospitalidade para os apóstolos e profetas, como receber um apóstolo, um profeta. Então, até essa questão aqui, esse ponto da Didaquê, ajuda a localizar ela no tempo histórico, porque essas instruções, elas deixam entender assim que a Didaquê não foi escrita muito depois do meio do século II, não, ali até o volta do ano 150. É muito improvável que ela tenha sido escrita depois disso. Esses capítulos aí sobre os profetas ajudam a ter esse entendimento, sabe? E aqui fala uma coisa importante: receber os apóstolos e profetas como o próprio Cristo. Todo apóstolo que vem a vós seja recebido como o próprio Senhor. E aí eu vou ler o próximo para unir a ideia dos dois, né? E não coloqueis à prova, nem julgueis um profeta em tudo que fala sob inspiração, pois todo pecado será perdoado, mas este pecado não será perdoado. Porque, então, falou o profeta que fala sobre a inspiração do Senhor, aqui é no sentido da pessoa que anuncia a verdade. E aí, a verdade é o próprio Cristo, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que anuncia, esse apóstolo que anuncia a verdade, ele deve ser acolhido, porque se a gente não acolher a verdade, a gente não está acolhendo o próprio Cristo, a própria revelação do Senhor, né? Tudo aquilo que não contribui com a verdade não serve. Então, a gente não é permitido rejeitar a verdade, porque a gente está rejeitando o próprio Jesus. É impossível Jesus ser Deus, ser perfeito e ter errado em algum ponto, né? Então, isso também é um ponto muito importante. Tudo aquilo que Jesus disse é verdade. Ou nada é verdade, ou tudo é verdade. Porque se um ponto não fosse verdade, Jesus seria realmente um mentiroso. Então, a nossa fé não teria sentido, né?
Então, a acolhida da verdade é muito importante. A gente não deve brigar com a igreja, né? A gente pode até falar assim, nossa, Senhor, eu ainda não entendo isso que a igreja está me ensinando, ok? Mas falar que não é verdade, aí não. Tem muitas também instruções para identificar falsos profetas. Eu fiquei chocado de quantas instruções tem para identificar falsos profetas. Quer dizer que isso é uma praga. Desde o começo, sempre tem gente tentando distorcer a verdade do Senhor. Não é à toa que o demônio é o pai da mentira. Realmente, a especialidade do demônio é pegar a verdade e distorcer. Aí ele mostra a verdade assim, com a carinha de verdade, mas com fundo de mentira. E aí eles dão algumas instruções, né? Algumas são engraçadas. Ali, todo apóstolo que vem a vós seja recebido como Senhor. Mas ele não deverá ficar mais que um dia, ou se necessário, mais outro. Se, porém, permanecer 3 dias, é um falso profeta. Essa parte aqui fui eu que coloquei. O profeta folgado, o cara vai nessa casa comendo de graça lá, aproveitando sua boa vontade um tempão. Aqui, na sua partida, o apóstolo não leve nada, a não ser o pão necessário até a seguinte estação. Se, porém, pedir dinheiro, é falso profeta. Pode falar. Quem abre o microfone aí? Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar, gente. Vocês não ficam tímidos, não. Mas claro que a de daqui é só se desenhar. É engraçado, né? A de daqui ela é muito direta. E aí, essa questão. Agora, hoje em dia é um pouco diferente, né? Porque parece no princípio da igreja, realmente era muito comum as pessoas que eram instruídas. Você vê Paulo mesmo, ele fica. Quem já leu o livro da história de Paulo, a minha biblioteca católica lançou um livro uma vez da biografia de Paulo, né? E aí é muito legal mesmo ver como os apóstolos iam ficando, né, nas casas um dos outros e tudo mais. Tem umas instruções ótimas lá na frente, Michael, você vai gostar muito quando eu chegar lá na parte que fala do trabalho. Agora aqui é um ponto essencial que deve levar a gente a ter uma reflexão, que é a importância que é a gente viver isso que a gente está falando, gente. Aqui tem umas instruções, ó. Nem todo aquele que fala no Espírito é profeta, a não ser aquele que vive como Senhor. Na conduta de vida conhecereis, pois o falso e o verdadeiro profeta. Enquanto eu falava aqui, eu até lembrei quando Jesus está lá fazendo o julgamento, né? Que a pessoa fala, Senhor, eu preguei em seu nome, com seus demônios, ele fala, não te conheço. Porque, assim, tão importante quanto anunciar a verdade é viver a verdade. Porque senão a gente dá um falso testemunho e a gente contribui contra o Senhor. E aqui na didaquê está um ponto que tem que estar em negrito, porque é uma bofetada, uma porrada. É assim, ó. Todo profeta que ensina a verdade sem praticá-la é um falso profeta. Repetindo. Todo profeta que ensina a verdade sem praticá-la é falso profeta. Então isso tem que ser o nosso exame de consciência também, né? Se a gente está vivendo aquilo que a gente prega, porque senão a gente é um falso profeta, a gente é hipócrita. E é difícil, porque às vezes eu olho para mim assim, eu fico vendo, nossa, Senhor, porque talvez eu estou um pouquinho enquadrado nesse aqui, porque às vezes eu falo que eu não consigo viver, não. Então, assim, é importante a coerência de vida. Ô, Túlio, é importante também ressaltar, assim, é só um pouco bem rápido. Eu não me engano se é o carisma da profecia, enfim, entre os carismas, né, do Espírito Santo e tudo, eu acredito que o carisma da profecia é aquele que qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, pode ser exercida. Eu lembro disso numa apostila que a gente tem do MUR, que explica bem isso. E outra vez eu estava lendo no site do Padre Paulo Ricardo um exemplo prático disso, que o próprio Nicodemos, não, o sumo sacerdote que condenou Jesus, ele teve uma palavra profética. Então isso não significa que assim, é porque só o santo vai ter uma palavra de profecia. Não necessariamente. Uma pessoa muito má, uma pessoa em estado de pecado mortal, uma pessoa inclusive serva do mal, do maligno, ela pode dar uma palavra de profecia. E fica então interessante a gente fazer esse comparativo, o quanto que é necessário esse discernimento mesmo, entre os falsos profetas, obviamente, mas também essas palavras de profecia. Nossa, com certeza, Paulo. Isso aí já foi um exemplo muito para o nosso dia a dia, né?
dentro do MU mesmo, e dentro de qualquer grupo que vocês possam participar, né? Aqui, as pessoas também tem muita comparação desses falsos profetas com as falsas doutrinas, né? Das heresias, inúmeras, né, durante a história. Né? Aqui não preciso nem entrar nesse assunto. O Lucas que conhece várias heresias, quando ele der um curso, você tem que perguntar para ele. Aqui tem uma parte que eu não sei exatamente se a ideia é essa, talvez seja outra ideia, por isso que eu deixei assim para comentar com vocês. Que fala, mas todo profeta provado e reconhecido como verdadeiro, representando o mistério cósmico da igreja, não ensinando, porém, a fazer como ele faz, não seja julgado por vós, pois ele será julgado por Deus. Assim também fizeram os antigos profetas. Confesso que eu li e boiei um pouco. Depois eu fiquei pensando que pode ser uma questão da omissão, né, da pessoa também, que ela até vive certa, mas vive escondido, que tem medo de anunciar a fé que vive. Será que eu viajei? Vocês entendem Não, por aí também? Eu acho que aqui entra muito a questão do, né, esse julgamento de Deus dos antigos profetas. Se você pegar o Antigo Testamento, vinha muito da conduta daquele profeta, né? Muitos profetas, por exemplo, diante de uma desobediência a algo que Deus fez, a algo que Deus pediu, né, Deus o julgava, né? Nós podemos pegar, por exemplo, Moisés. Moisés não entrou na Terra Prometida porque ele viu Deus. É verdade. Né? Davi, que foi um rei, né? Mas a gente pegar muito nesse sentido tô dizendo aqui, de Deus, né? Daquele servo, digamos assim, que eu acho que aqui estava entrando muito nessa questão, no sentido mais apostólico, né? De anúncio. Davi também cometeu um pecado, Salomão, né? Então foi julgado também por Deus. Então eu acho que entra muito, talvez, nos nossos dias, mais no sentido da hierarquia da igreja, né? Tá muito nesse sentido, esse mistério cósmico que ele coloca, né? Os padres, os bispos. Então, assim, não julgueis vós, né? Mas deixai que Deus julgais, né? Deus o julgue, né? Com certeza. Muito, muito obrigado, Mike. É isso mesmo. Agora sim, fez todo sentido do mundo. Muito obrigado. Estou em paz. Aqui fala, então, a partir do capítulo 12, de ter uma hospitalidade com discernimento. Primeiro, acolher todo aquele que vier em nome do Senhor. Acontece, né? Às vezes, aqui na minha cidade tinha muitos missionários da Aliança de Misericórdia, então o pessoal realmente ficava nas casas das pessoas, assim. Tá, que se for transeunte, ajudar o quanto possível, mas não mais do que 3 dias. E aí tem uma instrução ótima para a pessoa que ficava nas casas, né? Eu sei, quando eu vi sobre São Paulo, ele também reforça muito isso. Olha só. Se quiser estabelecer-se convosco, tendo uma profissão, então trabalhe para o seu sustento. Mas, se ele não tiver profissão, procedei conforme vosso juízo, de modo a não deixar nenhum cristão ocioso entre vós. E isso reforçando como o trabalho é vital para a gente. A gente pensar é uma coisa muito doida, né? O pessoal da Opus Dei reflete muito nessa questão de como Jesus Cristo passou a maior parte da vida dele trabalhando mesmo, né? Na vida cotidiana, no trabalho braçal. É uma coisa muito doida pensar que Jesus Cristo, que era Deus, ele teve 3 anos de vida pública. A maior parte do tempo da vida dele ele estava vivendo com as famílias e trabalhava horas por dia, suava mesmo, trabalhava. E aí tem uma passagem que São Paulo fala assim: quem não quiser trabalhar, também não coma. Acho ótimo isso. O tanto que, assim, o trabalho é questão vital na nossa vida, é central. A gente tem que trabalhar muito e trabalhar bem. Não ficar ocioso, tempo nenhum. Até porque a gente ocioso também, ele só dá errado, né? Começa a pensar coisa que não presta. Mas aí eu já tô divagando. Ô, Túlio, eu lembro assim, eu não sei, aí hoje a gente teria que pesquisar um pouco mais, mas eu me recordo de um relato da vida de São Paulo, né, que ele era vendedor de tendas, enquanto passando e fazendo a missão, ele vendia a tenda para o seu sustento, ele continuava o seu ofício também, né, então ele não dependia do centro dos cristãos, das casas, então talvez, eu fico imaginando, né, que até esses relatos, né, talvez tenham vindo desde o início, né, como a de Daquê até mesmo espelhado em como os apóstolos evangelizavam naquela época, né, eles vendiam sua
depender 100%. Eu sou marceneiro, eu vou para a casa de alguém, eu vou consertar uma mesa, alguma coisa, fazer alguma coisa que vá pelo menos pagar o pão que eu estou comendo, que a palavra diz, né? O trabalhador é digno do suor do seu trabalho, o dinheiro que ele recebe, né? Então, Sim. Isso aí. É exatamente isso. Os relatos da vida de Paulo falam exatamente isso. Onde ele se estabelecia, ele trabalhava como tecelão, né? Que era até a profissão dos familiares dele, a profissão que ele tinha. Então, sim, e era a instrução, tanto que a didaquela é o conjunto disso mesmo, é exatamente o que você disse. É um documento que vem das instruções e do exemplo de vida dos apóstolos, como eles viviam, né? E assim a instrução para que a gente também possa viver da forma que os apóstolos viviam e nos ensinaram. E é realmente o catecismo, gente, é uma proteção da nossa fé. Porque a gente lê a Bíblia, a gente pode interpretar diferentes coisas. O catecismo ele vem proteger a interpretação de acordo com a vontade de Deus, de aquilo que Jesus realmente revelou, como a gente deve viver. E é muito claro, se a gente não tiver a orientação da igreja para entender as escrituras, por exemplo, você funda aí milhares e milhares de igrejas. Aqui fala da questão do sustento do profeta. Quando a pessoa recebia um profeta em casa, dar os melhores alimentos que tivessem aos profetas, né? E aí eu achei muito interessante, porque olha só essa frase. Por isso tomarás as primícias de todos os produtos da vindima e da eira, dos bois e das ovelhas, e dará aos profetas. Pois estes são os vossos grandes sacerdotes. Se vós, porém, não tiveres profeta, dai-o aos pobres. E eu achei muito doido, porque então, o melhor que a pessoa tem, o profeta tem prioridade. E o tanto que isso reforça a questão da realidade espiritual em relação à realidade imanente, né? A nossa realidade aqui da Terra. O tanto que a gente às vezes se perde nessa coisa, porque a gente tem muito essa questão mesmo, e é importante, é a questão da caridade, da santificação nossa, né? De ajudar quem é mais necessitado. Mas a gente esquece muito da vida eterna, né? O quão mais importante a eternidade que vem depois dessa vida do que essa vida em si. Tanto que, olha só, se você tiver uma coisa muito boa, o profeta tem prioridade ao pobre. É uma coisa louca, mas é o sentido. Porque a salvação das almas vale muito mais do que um alívio momentâneo aqui nessa terra. Às vezes parece que a gente é ruim falando isso, né? Mas é questão de ter uma noção de vida eterna. A gente tem que fazer o máximo para ajudar na realidade material, mas sem esquecer da realidade espiritual, que é o que vai definir as vidas, o que vai definir o que realmente vai ser a realidade de cada um. Porque o tempo de vida aqui na Terra é realmente escorre pelas mãos, é nada. É impressionante, tanto o que a gente vive aqui é nada. Comparado com o infinito, sei lá, 80 anos sobre o infinito é zero, todo mundo aí sabe. O da matemática aí não tem dúvida. Ô, Túlio, e aí só um ponto rapidinho, é que se você tiver ainda um pouco mais de slide, a gente pausa e finaliza na próxima aula, tá bom? Mas já vai acabar agora. Essa mesmo? Ah, então tá beleza. Não vai demorar mais 10 minutos no máximo. Tá. Eu acho que já vou, até porque aqui agora também, esse capítulo aqui, o 15, é uma instrução, eu coloquei a fotinha dos arautos do Evangelho, porque aqui fala das características, né? Tinha que ser as pessoas que são bispos, para escolher pessoas dóceis, altruístas, verazes e firmes. E aí tem algumas instruções para vivência em comunidade. E aqui fala de duas coisas importantes que eu coloquei. E aí uma é repreender mutuamente, mas sem ódio. Então a gente não brigar com o irmão com ódio, mas repreender uns aos outros é importante, sim. Para ajudar, né? Caridade, uma repreensão que contribua para a santificação da pessoa. E arrepender das ofensas cometidas. E aqui é o último capítulo. Eu coloquei esse bichinho lendo aqui, porque a minha ideia era já ler o último capítulo, porque ele é curtinho, e ele fala da volta do Senhor. Então, aqui, eu acho que eu não vou ler tudo, mas vou ler os pontos principais. É bem pequeno. Aqui, ó, senta aí que lá vem a história. Vigiai sobre vossa vida. Não deixeis apagar vossas lâmpadas, nem solteis o cinto de vossos rins. Mas estáis preparados, pois não sabeis a hora na qual o nosso Senhor vem. Aí, o tempo de advento, muito bom viver isso.
Reuni-vos frequentemente para procurar a salvação de vossas almas, pois todo o tempo de vossa fé não vos servirá de nada, se no último momento não vos tiverdes tornados perfeitos. A questão de vigiar, né? Porque a gente tem que realmente estar preparado, morrer em estado de graça. Agora aqui a questão do fim do mundo mesmo, né? O entendimento que tinha. Com efeito, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptores. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor em ódio. Com o aumento da iniquidade, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. E então aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus. Ele fará milagres e prodígios, e a terra será entregue em suas mãos. E ele cometerá tais crimes como jamais se viu desde o começo do mundo. Então, toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos se escandalizarão e perecerão. Mas aqueles que permanecerem firmes na sua fé serão salvos, por aquele que os outros amaldiçoam. Então, essa questão, né? Que quem perseverar até o fim será salvo. É importante a gente perseverar. Quando parecer que está tudo perdido, a gente preocupar em perseverar na nossa fé, que isso é a solução. E aqui, faltam 3 parágrafos. Aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura no céu. Depois, o sinal do som da trombeta. E, em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Mas não de todos. Segundo a palavra da Escritura, o Senhor virá e todos os santos com ele. Então, o mundo verá a vinda do Senhor sobre as nuvens do céu. E assim termina a Didaquê. É um documento menor do que vocês imaginam. Eu li a Didaquê praticamente toda aqui para vocês. Então, assim, dá para pegar em 1 hora e ler. E eu acho que é muito rico, sabe? Que dá um reforço na fé mesmo. A gente vê como que, tipo assim, a nossa fé, ela é constante. É a fé dos apóstolos que foi sendo passada, né? Apóstolo por apóstolo, geração por geração, até chegar a nós. Essa arte aí foi o Paulo que fez também. Muito talentoso, não é? E é isso aí. Eu disse que eu falava demais, eu tentei cortar, mas ainda assim eu falei muito. Pessoal, a gente abre agora para as dúvidas, né? Para as partilhas e tudo. Ah, tá. O Saul pergunta se tem PDF. Da quê? Tem. É a coisa mais fácil que tem de achar. Pesquisa aí, Didaquê texto. Eu posso até enviar para vocês, mas é muito fácil de achar. Tem vários sites que tem a transcrição dela completa. Eu tenho a edição da minha biblioteca católica. Mas eu mesmo, quando eu estava escrevendo os slides, eu peguei a versão que tinha no site aí para transcrever mais rapidinho. Tem outro material que eu tenho também, as versões em PDF, que são alguns documentos que serviram para fazer o contexto histórico, né? Porque realmente a coisa mais difícil foi achar as informações de quando a Didaquê foi escrita, quem escreveu, qual a finalidade. Isso é muito pouco acessível. E tem muito pouca coisa em português, mas tem alguns livros, assim, principalmente um que trata da patrística, ali no século 3 e 4 da igreja. Aí esse autor reuniu alguns escritos de santos, e no meio desses escritos tem alguma explicação também, tanto da Didaquê, como da Constituição Apostólica, que usou ela como base para ser escrita, né? Aí eu posso enviar também, se alguém tiver interesse. Tá, joia. Pessoal, agora a hora é de vocês. Tá? Qualquer dúvida, enfim, partilha mesmo. O que acharam? E se alguém tiver alguma dúvida também. Senão eu vou começar por ordem alfabética ao contrário aqui, hein, da apresentação. Vou começar do último. Então, isso é brincadeira, é manifestação espontânea mesmo. Ou não entendi nada também, né? Faço, esse negócio é muito viajado. Eu achei muito interessante, assim, a relação com o momento atual que a gente vive, né? Igual os pontos que você foi mostrando, Túlio, igual a questão do aborto mesmo, né? E
Nossa, eu anotei uma frase aqui que me marcou muito, que fala assim, né? Todos os dias procurarás a companhia dos santos para encontrar apoio em suas palavras. Eu acho que assim, já é uma coisa muito interessante assim, para reforçar, para colocar em prática. E no mais, nossa, gostei bastante, viu? Muito obrigado. Muito bom. Eu também achei sensacional, assim, nunca tinha ouvido falar. E acho que a Didaquê, ela, tipo, ela representa, assim, uma lacuna que a gente, às vezes, tem percebido na igreja, assim, né, nas pessoas que a gente, às vezes, conversa, que parece que uma ausência ali na cabeça das pessoas da consciência, assim, do básico, sabe? Foi muito bom, assim, ter visto tudo isso, assim, de forma sintetizada na Didaquê. A maior parte das coisas eu já tinha ouvido falar, mas não de forma tão bem clara, né? Por já ter experiência de prática de cristianismo há um tempo, já tinha ouvido falar de amor a Deus, amor ao próximo, de desprendimento, de lutar contra as paixões, idolatria, já tinha ouvido tudo isso, mas de forma tão organizada assim, né, sistemática, eu acho que nunca tinha pegado assim nesse documento. E eu acho que esse é um grande passo assim para um cristão conhecer esse básico, sabe? Pelo menos eu acredito muito nisso. Porque o que a gente vai percebendo é que nem essa questão que o Paulo falou, assim, é que tem muita gente que vai vivendo muitos anos na fé e na espiritualidade católica, mas acaba se tornando esse falso profeta, porque se por um lado exercita ali alguns dons, por outro a pessoa tem vacilado gravemente em vários pontos da conduta dela. Então, assim, eu acho que a Didaquê, de certa forma, é um ordenamento, assim, olha, cristão é isso aqui. Ser cristão é isso aqui. Os caminhos retos que você precisa buscar é isso daqui. E eu fico feliz, assim, eu fico muito feliz mesmo por ter participado aqui hoje, porque, nossa, deu uma paz aqui no coração, tá? Só queria compartilhar isso. Que bom, então a gente que fica feliz, né? Eu também, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido antes. E é legal o tanto que é um manual de instrução mesmo, não é à toa que chama instrução, né? É bem objetivo, tipo assim. Era para entender rapidão. Eu vou fazer uma partilha, enfim, e já puxar um pouco para um encerramento, então. O que eu achei legal na questão da Didaquê, Túlio, foi essa parte mesmo desses princípios, né? Os princípios de conduta que a gente deve buscar. Por isso que eu achei legal da gente trazer ela, encaixar ela nesse início, para mostrar a Didaquê como o pai dos catecismos, né? Por que a igreja sempre trabalhou com uma sistematização desses princípios? Exatamente naquilo que você falou. A livre interpretação ela é sempre um erro, ela é sempre um problema, porque apesar de nós sermos livres para amar, nós também somos livres para usar, para odiar. Né? E como a gente já falou da questão das profecias, quem vai garantir que eu, em estado de pecado mortal, não vou fazer uma profecia? Né? E quanto menos usar do meu livre-arbítrio e da minha livre interpretação para querer entender o que eu quiser e fazer com a palavra de Deus e com a doutrina da igreja o que eu quiser. A igreja católica não é assim, tem uma hierarquia. E aí eu passo para a minha partilha, que o que eu achei muito interessante com relação à recepção dos apóstolos. E eu achei o quanto isso foi atual, enfim, porque eu sou daqui da Diocese de Sete Lagoas. A minha cidade deve ser a terceira mais populosa da Diocese. E ontem foi a primeira vez que o bispo veio aqui. Ele é recém-eleito, foi eleito em julho e etc. E, cara, eu compartilho isso com todo mundo. Tava todo mundo nervoso na igreja. Tipo assim, tava com aquela pompa inteira por ser novena, né? Mas também a primeira visita do bispo. E a gente, ao menos a comunidade paroquial naquele momento ontem, tratou ele, Dom Francisco, o que mandou a mensagem pra gente, como se fosse, não só como se fosse, porque ele é o sucessor dos apóstolos. Né? Ele é a presença real disso aqui que a gente acabou de estudar.
não é? Ele é o sucessor de um dos 12 que um dia caminharam com Jesus na Terra e, enfim, que caminharam e evangelizaram as nações. E na questão tá todo mundo nervoso de fazer bem feito e aquela coisa, aquela pompa, aquela circunstância, etc. E não só pelos símbolos, mas pela própria palavra. A homilia dele foi uma coisa extremamente rica, extremamente profunda. E você vê mesmo um pastor ali. Você vê mesmo, não o pastor, né? Mas o bom, belo e verdadeiro pastor. O exemplo fiel de apóstolo ali, de verdade, conduzindo a igreja, conduzindo as ovelhas pelo caminho. Então, assim, eu achei essa parte muito atual. Pode ser pelo momento que eu estou vivendo, enfim, mas pelo momento, assim, de, poxa, a igreja tem uma hierarquia, né? A gente deve ter um respeito também pelos que o Senhor elegeu, né, como sucessores dos apóstolos. Então, tratá-los pela dignidade em que eles estão, não só pela mera formalidade histórica, etc., mas pelo que eles são, pelo que eles representam, né, como verdadeiros sucessores dos apóstolos mesmo. Não, verdade. Eu acho que a gente vai fazer algum grupo depois, Paulo, para as pessoas poderem se comunicar? Sim. A gente tem duas opções, Telegram ou WhatsApp. O que vocês querem? Porque eu vi que já tá tarde, né? Domingo à noite, daqui a pouco todo mundo vai querer dormir já, né? Com certeza. Não, a gente dá no máximo 3 minutos aqui, a gente encerra mesmo. Tá. Aí, o WhatsApp já tá na O frente, WhatsApp já hein? tá ganhando de 2. Se ninguém vai manifestar, quem cala consente. Exatamente. Ótimo. Tá começando a ter uma reação aí, peraí. Mas eu tenho. O Telegram até agora teve 3 votos. Enfim. Esse negócio vai dar caldo. Vai precisar mesmo. O pior é que eu entendo, porque o Telegram, realmente, o argumento é válido. O Telegram é melhor mesmo para o registro de arquivo, mas eu acho que nem todo mundo tem também, né? Exatamente. A gente pode começar, a gente pode também fazer um grupo de partilha pelo WhatsApp, depois a gente faz um grupo no Telegram para enviar só os arquivos e documentos principais. Isso. Pode ser assim? Não, com certeza. Vocês topam, pessoal? Aí a gente não. Isso. Aí também, tipo assim. Não, a gente vai fazer no WhatsApp. Ô, Duda, eu não sei se tem o lit do Telegram, tá? Eu procuro e te informo depois. Porque muitos têm, né? Mas, enfim. Sim, sim. Isso. Tá. A gente faz então o seguinte, pessoal. No início, eu vou enviar de toda forma por e-mail, né? Mas, enfim, como o WhatsApp ganhou, a gente vai trabalhar com o WhatsApp no início. Se der certo, a gente cria o Telegram como tudo. É uma questão muito da parte. Hoje também demorou um pouco mais, porque a gente fez a introdução do grupo e tudo mais. Normalmente a tendência é que acabe mais cedo. Isso. Mas os conteúdos que vai meditar aqui, eles são muito ricos e muito densos também. Então, provavelmente, muitas partidas assim, vão vir durante a semana. Às vezes você vai estar lavando vasilha e vai lembrar de alguma coisa e fala assim, nossa, e aquele trem que o Paulo falou. Então é bom a gente ter um grupo mesmo. Exatamente. Para poder partilhar assim, e ir entendendo devagar, né? Uma pancada de informação de uma vez, a gente não consegue assimilar. Sim. E pessoal, só para finalizar mesmo, com relação à carga de leitura, né? Que era alguma dúvida que a maioria teve e que eu acabei não falando no início. A carga de leitura era o mínimo exigido. Assim, quando eu falei da parte de que é o estudo de você com o catecismo, é literalmente você o catecismo mesmo. Se você quiser pegar os capítulos que vão ser estudados, enfim, você é livre para fazer isso. Mas se você não fizer, você vai ter o material de apoio, que é o resumo mesmo, ali, todo condensado, a respeito daquilo que foi dado na aula. Então, vai depender, entendem? Depende muito de vocês, a liberdade de vocês, para vocês estudarem nesse sentido. O que a gente exige é que
a não leitura do catecismo, a não leitura do material de estudos, isso é inaceitável. É completamente inaceitável. Ao menos um dos dois, né, ou os dois, enfim, se você tiver tempo, mas não acredito. Tá, ótimo. Isso aí. Com relação ao cronograma, eu vou tentar disponibilizar para você sim, tá bom? E a gente vai ter um encerramento nesse recesso de fim de ano. Tá? A gente não vai fazer os encontros do domingo dia 20 e nem do domingo dia 27, se eu não me engano. Tá bom? A gente retorna só lá na primeira semana de janeiro, no primeiro domingo. Tá bom, pessoal? São esses os avisos. Eu tenho e-mail de todo mundo. Eu vou, enfim, finalizar essa gravação e envio lá. E faz a oração final aí pra gente. Sim, sim. Então a gente pode rezar junto, né? Mas vocês com o microfone desligado, senão gruda tudo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesse estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tivemos, permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, pessoal. Foi uma alegria realmente ver cada um de vocês aqui. Espero que seja só o começo de um tempo de grande graça, né, nesses nossos estudos. Com certeza. Tá bom, gente? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço, boa noite, com Deus aí. Valeu, pessoal.